A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel. Essa semana, lição 9, Ordenança para uma Vida de Santificação. Estou aqui com a minha revista, olha lá. E essa é a primeira lição de junho, tá? Ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 2 de junho, primeiro domingo do mês. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para que você deixe seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a distribuir esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu vou responder o mais rápido que puder, tá bom? Então, Ordenança para uma Vida de Santificação é a 9ª lição da nossa revista sobre ordenanças. E diz aqui o texto áureo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Gente, essa revista ela traz 13 ordenanças, tá? Em alguns momentos a gente vai ver que os temas são muito parecidos, mas por trazer ordenanças a gente vai sequenciando coisas até chegar à medida perfeita. Com essas ordenanças, seguindo essas ordenanças, a gente tem certeza que está no caminho certo. E a questão da santificação é que a gente vai ver mais à frente que sem a santificação ninguém verá o Pai, mas é porque estando agora em nova vida, estando agora mortificado para o velho homem, qualquer tentativa de retorno é contabilizada como uma prostituição, uma recaída, né? Então, por isso o primeiro texto de Tessalonicenses aqui fala que vos abstenhais da prostituição. Não só o pecado da carne, como a vontade de retornar, a vontade de recair para o velho homem. Verdade aplicada vai dizer que a santificação é um dos aspectos da salvação que envolve a separação do pecado e a dedicação a Deus. Falei hoje na EBD mais cedo o seguinte: quando a gente ainda não conhece a Cristo e a gente entrega a vida a Ele, todos os pecados cometidos antes desse momento, eles são contabilizados como o tempo da ignorância. Então, você pede perdão por ter vivido aquilo, dali para frente você começa uma nova vida. Dali para frente, conforme você vai absorvendo o entendimento, como você vai tendo discernimento, ali o Espírito Santo já consegue te conduzir, te notificar onde você transgrediu, aonde você precisa se acertar. Você vai viver ainda assim em pecado, porque é inevitável, mas a sua reparação, a forma como você lida diante um pecado, vai ser completamente diferente. Os objetivos da lição, a gente tem que falar que sem santificação ninguém verá o Senhor, mostrar que devemos ser santos, porque Deus é santo, e ressaltar a importância de buscar a santificação. Aqui no texto de referência, a gente tem 3 textos, eu inverti a ordem para não ficar aqui em cima da webcam, mas eu vou ler exatamente na ordem que está na revista. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios 7,1, diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. A gente vai ver que durante a nossa vida, entendendo que éramos pecadores, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória estavam, agora caminhamos num processo de santificação. Eu não tenho como dizer que 5 dias após ter aceitado a Cristo, agora eu sou santo. Eu sou completamente santo, eu não tenho pecado, eu não vou pecar mais, porque pecamos por pensamentos, atos e omissões. Então, é muito difícil você passar um dia sem qualquer tipo de pecado. Segundo texto vai trazer, 1 Tessalonicenses 4,7, diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Um dos maiores características do cristão, do seguidor de Cristo, é que agora ele vive dentro de um padrão santo. Esse padrão ele vai fazer com que a gente seja identificado dentre muitos, né? A questão de não adulterar, a questão de não transgredir, não furtar, não roubar, a forma como lidamos, como falamos, isso vai ser a característica do cristão. Então, isso sim é um processo de santificação. Mas eu me batizei agora, pequei de novo. Sim, isso vai acontecer, como foi dito.
é um processo, e esse processo geralmente ele é a longo prazo, mas subindo um degrau por dia, no final do ano a gente já subiu 365. Último texto, 1 Tessalonicenses 5:23, fala o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não sabemos quando Cristo volta, não sabemos o dia, nem a hora, nem se vai ser de noite, nem de dia, mas a gente precisa caminhar num processo de santificação. Como diz lá em Apocalipse, perseverar até a volta de Cristo. Então, a gente não pode vacilar, a gente não pode abrir mão, a gente não pode acumular processos, porque a gente não sabe a vinda. E vindo Cristo e deixando para trás os ensinamentos, somos como os ímpios, tá bom? A introdução diz o seguinte: buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos, pois sem a santificação não se pode ver a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Em outro texto vai dizer que não pode de uma mesma fonte jorrar água boa e água insalubre, ou água saloba, ou água ruim que não seja própria para o consumo. A mesma fonte precisa jorrar água boa. Então, esse processo, ele, como foi dito, ele vai acontecer ao longo do tempo, né? Não tem como você ser seguidor de Cristo, não tem como Cristo te atropelar com a sua misericórdia e você continuar da mesma forma. A partir do momento que entendemos que temos a metanoia, entendemos que não é mais uma questão de escravidão com o pecado, mas é uma questão de decidir pecar ou não. E, infelizmente, nem sempre a gente consegue ser tão forte. Mas Deus é grande em misericórdia. A palavra diz que aquele que confessa e abandona, Deus é misericordioso para com ele. Primeiro ponto. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Substantivo grego, hagiasmo, consagração, purificação, santificação, do verbo hagiazo, santificar, separar das coisas profanas ou consagrar, purificar ou santificar. Tornar limpo, santificação, separação do pecado, estar sem mistura, sem contaminação, para uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência às palavras de Deus. Caso contrário, ao profano, práticas impuras e indignas. Você, quando vai receber alguma visita aí na sua casa, certamente, além de você preparar uma comida, a melhor comida que você puder fazer, você vai usar talheres e você vai usar um paninho bonitinho, vai deixar a casa em ordem para receber esse convidado. Imagina que na hora do convidado chegar, aquele pano que você bota para a mesa, você percebe que ele está sujo, que ele está com uma mancha, que caiu alguma coisa, você não vai servir os seus convidados daquela forma. Então, rapidamente você tira e troca por um limpo, né? E, de igual forma, nós não podemos, até podemos ser usados pelo Senhor com mácula, porque reconhecemos a nossa condição de pecador, mas para que tenhamos um pleno uso dentro da casa do Senhor, é interessante que estejamos limpos, santificados, para que a gente tenha utilidade, para que nós possamos ser usados, para que nós estejamos alcançando a estatura perfeita. Então, esse é o problema aqui. A roupa suja, você separa da roupa limpa. Você não vai botar roupa suja e limpa no mesmo lugar. Então, essa separação é feita quando nós entendemos o que é o pecado. Quando entendemos o que é o pecado, nós não nos chafurdamos dentro dele. A gente tenta sair o máximo dentro das nossas competências até chegar à estatura perfeita, até não mais pecar. Precisamos alcançar a santidade. Porque se a gente entende que a santidade é inalcançável, a gente deixa de ser cristão. 1.1. A santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é um padrão de pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus, porque Deus é santo. A sua santidade abraça o pecador, mas abomina o pecado. Ninguém pode ter comunhão com ele se não aborrecer o pecado e buscar uma vida sem contaminação com os manjares que o mundo oferece. Quem procura santificação é comparado ao óleo e à água que não se mistura,
mesmo estando juntos. Quem não procura santificação, comparado ao café com leite, que não há separação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Outro exemplo muito utilizado é o da garça. A garça está sempre ali no meio da lama, procurando os bichinhos pequenininhos para ela se alimentar, e a garça ela é toda branca. Você dificilmente vai ver, é muito difícil, eu nunca vi, mas você dificilmente vai ver uma garça suja, né? Daquela lama. Muito embora ela esteja naquele meio, ela não se contamina. Outro exemplo como esse é o Jesus. Jesus andava com prostitutas e publicanos e era questionado por isso, por estar dentro desse meio, mas Jesus não se contaminava pelo ambiente. Se a gente voltar antes da vinda de Jesus, a gente vai ver que os salmos dizem que o justo não se detém na roda dos pecadores, dos escarnecedores, nem se assenta. Então, ali é interessante que eu e você não tenhamos pacto, não tenhamos união, porque em determinado momento podemos vir a replicar os hábitos, os costumes dos ímpios, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É lógico que no meu ciclo, no seu ciclo de amizades, a gente não vai ter pessoas apenas cristãs em nosso meio. Mas a gente precisa, enquanto com essas pessoas, pregar o evangelho. Não como uma pessoa chata, mas de maneira oportuna, né? Em momentos corretos, a gente precisa pregar com a nossa vivência. 1.2. Elementos e meios para a santificação. A palavra de Deus nos santifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A dedicação à oração nos alimenta. A vigilância fecha as brechas. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Mortificar a carne com os seus prazeres. Deus não aceita impureza. Ele nos chamou e propicia a nossa santificação. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé. A consagração ao Senhor diz que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Paulo nos faz o chamado para sermos santos. Pedro esclarece que tem que ser santos, porque ele é santo. Jesus diz que para buscarmos a perfeição, porque o Pai é perfeito, as três pessoas da Trindade participam da nossa santificação: Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus é o único caminho até Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro senão por ele. Então, Jesus deixou aqui muitos ensinamentos, não só ele, mas Jesus deixou muitos para que a gente possa se achegar até o Pai. O Pai é aquele que preparou tudo e preparou, inclusive, através de Cristo, a nossa salvação. Tudo é dele, por ele, para ele. E o Espírito Santo é o nosso intercessor, é o GPS do crente. É ele que fala, olha, não fala nada não, deixa assim, ajuda fulano, faz desse jeito. Ele é o nosso assistente, né? Então, todos eles participam da nossa santificação. E como foi dito aqui, no 1.2 existem vários elementos, né? Como a gente tem visto dentro da revista, a questão de ordenança, não é só uma ordenança dizimar, não é só uma ordenança ofertar, não é só uma ordenança confessar os nossos pecados, não, é um conjunto, né? Para o cristão prático, para o cristão que acabou de entrar, ele sabe que ele não pode pecar, e a coisa mais simples que ele tem nas mãos dele são os 10 mandamentos, né? Uma lei que o próprio Cristo não transgrediu nenhuma sequer. Mas quando a gente vai buscando e vai entendendo, a gente acaba virando um cristão de alta performance. E aí, essa alta performance, a gente conhece as nuances da lei. 1.3. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Por que precisamos buscar a santificação? É a pergunta. Primeiro, porque Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele.
A gente já deve ter ouvido o termo, pô, esse aí puxou o pai, esse aí puxou a mãe. Por que não puxar as coisas boas, né? Então, quando fala que nós somos a imagem e semelhança, perfeito, ele nos fez assim. Mas temos que ser imagem e semelhança também nos nossos atos. 2, porque é ordenada. Deixa eu ver rapidamente aqui, porque aqui eu acho que na anotação está errado. Aqui, ó, porque ela é ordenada. Aqui na hora de digitar foi errado. Porque ela é ordenada. Tudo que é ordenança a gente tem que fazer. A gente tem a opção de não fazer? Tem, mas da mesma forma que a gente tem a opção de não fazer, a gente tem a opção de ir para o inferno também. Então é importante que a gente seja obediência. A obediência, talvez, na minha concepção, é o maior dos princípios. Sendo obediente, principalmente obediente a Deus, a gente está na boa. Então, porque ela é ordenada é o segundo ponto. Terceiro ponto, porque ela é progressiva e um processo. A gente não santifica do dia para a noite, é um processo. 4, porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha e nem defeito. Então, aquele seu pano que está manchado, que caiu alguma coisa, ele vai ser limpo. Tem mancha que você tem que fazer dar uma esfregada mais diferenciada para sair. Outras, só você passar alguma coisinha e já está resolvido. Mas Jesus quer que nos apresentemos sem manchas. 5, porque é a vontade de Deus. Por ser vontade, a gente obedece. 6, porque os limpos de coração verão a Deus. Isso aí é pré-requisito, né? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Estávamos puros, né? Sem entendê-lo como Pai, sem tê-lo como Pai, nascendo já de um pecado quase que de uma forma genética, mas agora somos em Cristo nova criatura e devemos batalhar contra a carne, porque a carne não obedece ao Senhor, mas devemos batalhar contra a carne para sermos imagem e semelhança também nos atos. Segundo ponto, sede santos, porque eu sou santo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. A compreensão aqui é a separação dos modos ímpios do mundo. Não coaduna com as suas ideias e se dedica a Deus, por amor àquele que nos chamou às trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, fala mais uma vez aqui da questão do processo, fala que se o Senhor é santo, nós também devemos e podemos ser santos, como eu falei anteriormente. A gente não pode enxergar o processo de santificação como algo impossível, senão a gente deixa de ser crente e nós precisamos caminhar para o alvo. A nossa mira, o nosso alvo é Cristo. Antes de ir para o 2.1, o nosso alvo é Cristo, mas muitas das vezes nós precisamos de modelos de repetição, nós precisamos de boas pessoas a quem possamos imitar, pessoas cheias de Cristo, tá? Deus quer um povo santo, diz o 2.1, e fala o seguinte: ser santo significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque seu caráter é santo. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo nós sabendo que não a terem-os por completo ou de forma absoluta enquanto aqui vivermos nessa terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe que nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Cristo se entregou pela igreja, que somos nós, para santificar, porque Ele quer uma igreja gloriosa, nós, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Já reparou que no Antigo Testamento, sempre quando era feita uma oferta pelo pecado, era utilizado um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, até 2 anos de idade? É isso. Para que seja restaurado do pecado, um sacrifício perfeito tem que ser feito. Hoje a gente não mata mais bicho, graças a Deus, senão ia matar demais. Hoje nós temos aquele que foi ofertado, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, para que o meu e o seu pecado pudessem ter sido cancelados, né? Serem pagos. Então, a gente precisa se apresentar desta forma, se santificar. Vivemos em um processo ao qual saímos
daquela condição de pecador para uma condição de santo. Não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas porque o Senhor pagou essa dívida morrendo em nosso lugar. 2.2. Santificação do espírito, alma e corpo. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade. A santificação deve ser completa. Alguns tentam passar uma santidade só no corpo, que também fica aparente no exterior. Sim, o corpo é o templo do Espírito Santo, o tabernáculo onde ele habita, mas também é a residência da alma e morada do Espírito. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o Espírito não refletem o que está por fora. A alma é a sede das vontades, dos sentimentos, das emoções e dos pensamentos. Portanto, deverá ser pura. O Espírito, sede da consciência e da razão, nos capacita a termos comunhão com Deus. Portanto, deverá ser puro. Como Deus é Espírito, a verdadeira adoração em Espírito e o que adora em Espírito, a verdade tem que prevalecer. Quando seguimos os passos da santificação, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que interessante, resumidamente o título aqui já diz tudo. Santificação da alma, do espírito e do corpo. Existem vários debates com questão de coisas que danifiquem o templo do Espírito Santo, né? Entenda que ele é templo e ele não é presídio. Se fosse presídio, o Espírito não teria saído de sanção, né? Então tem certas coisas que nós fazemos com o nosso corpo, primeiramente, que desagradam o Espírito Santo. Eu não vou dizer que tatuagem que você faz, você está bebendo álcool. Muitas das coisas que a igreja condena e outras que ela não condena por uma questão de convenção são consideradas pecado. Na Assembleia de Deus a gente não bebe e nem fuma. Tatuagens também não é permitido, muito embora muitos de nossos membros tenham. Não diz, a tatuagem, ela não é um assunto muito extenso, mas ela não vai dizer a respeito do caráter do cristão, tá? Enquanto a bebida e o cigarro, de certa forma, eles danificam o nosso corpo, né? O álcool, ele é maléfico, o cigarro, ele pode inclusive vir a gerar câncer. Mas se a gente entender que as coisas fora da convenção também, das convenções da igreja, elas também são pecados. Comer muito é um pecado. É a glutonaria, né? E pouco se fala sobre a glutonaria. Mas é necessário ter um cuidado com o corpo. Não é de bom tom que a gente não faça um mínimo de exercício, uma caminhada, por exemplo. Por quê? Porque você prejudica a sua saúde. E quando você opta por prejudicar a sua saúde, você está pecando contra o seu corpo. De igual forma, nós temos o espírito e a alma. Pecamos em pensamentos, quando pensamos mal de alguém, quando falamos de alguém, quando falamos algo que agride, quando pensamos em fazer o mal. Então, essa é a tríade. Às vezes o seu corpo está muito bonitinho, muito perfeito, terninho, estou indo na igreja, tô dando um ensino muito bom, tô falando as coisas, mas a mente, só Deus sabe o que se passa. Só Deus sabe o que a gente está pensando, como é que está perturbada a nossa mente. O texto fala por que se turba a minha alma. Então, assim, a gente precisa ter um conjunto que agrade ao Senhor, não só corpo, mas alma e espírito também. 2.3. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ser diferente, ser exemplo. Precisamos clarear o mundo com as nossas obras. Quando a luz chega, as trevas não resistem. Precisamos salgar e temperar aquilo que é insosso ou insípido. Conservar o caráter e mostrar ao mundo que é possível não se contaminar. As nossas boas obras diante dos homens deverão glorificar ao Pai que está nos céus. O Senhor Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. A igreja do Senhor Jesus precisa ser respeitada, porque Ele próprio a criou. É o seu corpo. Ele é o que a defende. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cuidado para não manchar a noiva do Cordeiro de Deus. Gente,
uma igreja santa e irrepreensiva não é uma tarefa fácil. Estamos falando de muitas pessoas, não de 3 pessoas, não de 5, não de 10. Estamos falando de muitas pessoas. E às vezes, por uma atitude de algum irmão, isso serve de apontamento para o ímpio. Ele fala: ah lá, seu pastor está roubando, ah lá, fulano está traindo, ah lá, está acontecendo. Como se aquilo fosse algo rotineiro dentro da igreja. E a gente sabe que não. A gente sabe que, além de ser uma igreja completamente pecadora, a gente sabe que deslizes como esses, eles são minoria dentro de um universo muito maior de crentes. Mas a gente entende que, havendo pecado, precisa haver uma reparação. O entendimento de que se pecou, a confissão dele e a reparação. Como? A nova oportunidade, né? O seu pecado já está lá, como foi dito em Malaquias, se não me falha a memória, que já foi jogado no lago do esquecimento. Então a gente precisa voltar a caminhar, não podemos ficar sentados na beira da estrada e evitar que aquilo aconteça novamente. Mas em acontecendo novamente, mais uma vez, nos reportamos ao Senhor, confessamos o nosso pecado e, numa nova tentativa, abandonamos o pecado. Para quê? Para ser santos, para poder caminhar em direção a Cristo, em direção ao Pai. Terceiro ponto, estamos chegando no final da nossa lição. Diz o seguinte, terceiro ponto: a participação do discípulo de Cristo. Fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações desse mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. A gente sabe que é mais fácil fazer o difícil do que... A gente sabe que é mais fácil fazer o errado do que o certo. Hoje você comer um pacote de biscoito é mais fácil jogar no chão do que jogar na lixeira. Hoje é mais fácil você sonegar um imposto do que pagá-lo. Hoje é mais fácil você ter 30 mulheres, 50 mulheres, do que ser fiel a uma só. Então, a gente sabe que o mundo oferece muitos atalhos. Para quem é cristão, para quem não é cristão, o mundo vive numa constante fala de deixa disso, você pode amar de qualquer jeito, o amor é livre, você pode fazer tudo que você quiser, se te faz feliz, você pode fazer. Então, assim, parece, e é verdade, que o cristão tem muitas regras. Na verdade, ele tem poucas. Só que o entendimento sobre essas poucas regras, ele é muito vasto. Tão vasto que dentro desse entendimento podemos entrar num padrão. E nesse padrão, nos parecermos com Cristo. Tá? Quando nos parecemos com Cristo, as pessoas do mundo notam. Elas falam, tem algo de diferente em você. Você é diferente das pessoas que eu conheço. E isso gera no ímpio a sede. Né? Através do nosso testemunho, através da nossa vivência, outras pessoas se convertem. Porque olham e falam, eu não consigo levar a vida que eu estou levando. Essa pessoa apresenta um padrão do qual eu quero para a minha vida. E assim passam a se encaminhar para dentro desse contexto cristão. 3.1. Despojeis e revistais. Neste tópico vamos enfatizar o uso desses dois termos que é encontrado nas cartas de Paulo aos Efésios e Colossenses. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Notemos que, em Efésios, entre despojar e se revestir há um versículo 23, que indica a renovação da mente. John Stott, a mensagem dos Efésios, comentou sobre Efésios 4:23, renoveis. Este verbo é um presente do infinitivo, em distinção como os tempos dos tempos dos versículos 22 e 24, que são aoristos. Indica que, além de uma renovação, além da rejeição decisiva do velho e aceitação do novo, implícita na conversão, uma renovação interior, diária e até mesmo contínua, no nosso ponto de vista, está envolvida em ser cristão. Olha isso aqui. Renovação interior diária e contínua. Todo dia precisamos nos renovar e continuamente precisamos nos manter firmes no Evangelho. Muitos continuam, muitos entram
naquele primeiro amor, querendo resolver tudo, querendo fazer tudo, evangelizar para o mundo, dizer para o cachorro na rua que aceitou a Cristo. Peraí. E desfocou, voltou. Querendo falar de Cristo para o mundo, mas muito de nós, mais para frente, começamos a esfriar, começamos a sair daquele contexto, não queremos mais se envolver com as coisas de Deus e acabamos desviando muitos de nós dentro da igreja. E a partir desse desvio começam a entrar as doenças do mundo. Vou fazer isso, não tem nada a ver. Deixa disso, aquele outro. E aí nos afastamos e nos desviamos. Então, precisamos nos despojar daquela roupagem que nós tínhamos, né? E nos revestir de toda a armadura de Deus, como dizem em Efésios, mas também do Espírito Santo, né? Ele é o nosso assistente, ele que vai dizer, olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, sai desse lugar, entra no outro, faz assim dessa forma, e aí sim, realmente, com o Espírito Santo, estando sensível à voz do Espírito Santo, podemos fazer aquilo que lhe agrada. 3.2, separação dos padrões do mundo. Não podemos estar na mesma forma e receita do mundo, ou nos amoldar aquilo que o mundo faz. Não é porque se faz um mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. No mundo de hoje, tudo é relativo. O que vai contra os princípios bíblicos, que são permanentes, independentes do tempo e da cultura. A Bíblia diz que no mundo, sistema de crenças e valores contrários à vontade da sociedade jaz do maligno e quer validar em todos os setores da sociedade aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. O escritor aos Hebreus diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Gente, funciona da seguinte forma. Existem coisas que são costumes, existem coisas que são hábitos, existem coisas que são padrões. Há muito tempo atrás, hoje a gente estava falando sobre isso na Assembleia, homem não podia ter barba. Era um absurdo, né? Então existia uma briga muito grande lá com os nossos irmãos presbiterianos pela questão da barba. Hoje a gente vê que a barba não é questão de ser santo ou não, ela não diz muito a respeito do homem. Antigamente a questão da costeleta, porque Elvis fazia e outros faziam também, são coisas simples. Agora, eu posso até ser mal interpretado na minha fala, mas uma mulher muito decotada, com o corpo muito à mostra, com roupas muito transparentes, ela não só induz outros ao pecado, mas como ela também está pecando. Então, é de bom tom que nós tenhamos um padrão na hora de se vestir, um padrão na hora de falar, um padrão na hora de consumir. Eu queria falar aqui sobre música secular e filmes ou séries seculares também, mas é um assunto gigante. Mas a gente precisa, sim, ter um bom senso do que a gente está consumindo. Existem coisas que não agradam a Deus. A gente assiste um filme, assiste uma peça de teatro, mas a gente tem que saber muito bem o que está consumindo. Eu vi uma frase, eu não lembro aonde, mas diz algo assim, cuidado para que na hora do desespero você não beba do copo errado. Às vezes a gente bebe veneno pensando que é água. A gente bebe uma água achando que ela está limpa. E aquela golada ali pode ser a última golada. Então, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode saber sim o que a gente está consumindo, né? Lógico, se a gente souber que aquilo é ofertado, oferecido para demônios e potestades, é lógico que a gente não vai consumir. Mas tudo é santo, tudo podemos fazer. Nem tudo convém fazer, mas podemos fazer tudo sim, com discernimento, tá? Para encerrar nossa aula 3.3, abster-se dos prazeres carnais e de toda a espécie de mal. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas nos abster-se de toda a aparência do mal. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus, do jugo desigual com os ímpios, Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, mesmo o que eu possa fazer
Se não edifica, deixe de fazer. Não podemos ficar escravos das coisas só porque são lícitas. Muitos estão dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração a Deus, de prestar culto a Ele e de fazer coisas para o seu reino. Existe o entendimento de que se um ato meu pode fazer com que outro cristão peque, eu sirvo de pedra de tropeço para ele. Vou te dar um exemplo, né? Nós temos uma convenção na Assembleia de Deus que não nos permite bebida alcoólica. Você pode beber bebida alcoólica? A Bíblia não diz que é proibido. Jesus bebia vinho. O vinho que Jesus bebia era com álcool, tá? Agora, imagina, se eu sento ali num restaurante, algum lugar, e eu tô bebendo um vinho. O irmão que passa tá me olhando, olha lá, o Herbert, professor da escola bíblica dominical, tá tomando um vinho. Eu vou tomar também, porque se ele é homem de Deus, eu sou homem de Deus, eu vou tomar também, tá tudo certo. E aí, ele não tem limite. E aí ele começa a beber, e por essa besteira de beber desesperadamente, porque o cristão muitas das vezes ele não tem discernimento, você dá um pouquinho, ele quer muito, ele fica maluco. E aí ele pode falar besteira, agredir alguém, ele pode fazer alguma insanidade, coisas que são consideradas por nós pecados. Então aquele homem só veio a pecar, porque ele me viu bebendo. E vendo um outro, a gente sendo nós exemplos para outros, porque isso é muito comum, outros acabam vindo a pecar por causa do nosso exemplo. Isso é seríssimo, tá? Então, existem certos costumes, certas coisas que vamos fazer que devemos abandonar para que eu e você não venhamos a servir de pedra de tropeço para os nossos irmãos, tá certo? Meus amigos, terminamos por aqui. Eu agradeço a paciência e a audiência. Semana que vem estaremos juntos aqui para mais uma lição. Eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para você não perder nada, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.